Mas, Dani, agora partindo para uma outra questão, que é a representação da sua posse, a representação da sua eleição enquanto mulher. Levou 90 anos para a Bahia ter uma mulher presidente. Como é que você tem sentido isso? Como tem sido o desafio para você, tendo em vista as particularidades, ainda que o universo feminino atravessa, né? Do que as mulheres atravessam na contemporaneidade. Você é mãe, tem 2 filhos, ainda é professora, ainda tem escritório, trabalha, ainda está na gestão da OAB. Como tem sido isso, a organização para você? É muito difícil, né? É importante dizer isso, porque senão fica parecendo que é fácil, né? Não é, tem sido bastante desafiador. Primeiro, assim, eu fico muito feliz de que isso, apesar de ter demorado 90 anos, e é muito tempo, né? Se a gente parar para pensar, como assim 90 anos a OAB da Bahia nunca tinha tido, né, uma mulher presidente, mas ao mesmo tempo, assim, feliz por isso ter vindo dentro de uma construção, tá? A construção de outras mulheres, de um grupo que já vinha afirmando isso como valor. Isso para mim torna mais especial, sabe? No sentido assim, poxa, isso é o resultado de um trabalho, isso é o resultado de afirmação de um valor, de uma construção. E então, assim, eu me sinto, assim, muitas, né? Assim, representando muitas, não apenas a maior, hoje em números absolutos, as mulheres já são a maioria da advocacia na Bahia, no Brasil também, mas assim, também desse trabalho, né, de gestão, desses últimos anos, de tantas mulheres que vieram construindo, né, essa possibilidade, e de homens aliados. Nós somos, eu digo sempre, as mulheres são protagonistas dessa história, das suas próprias lutas, mas é muito importante que a gente agregue os homens dentro desse processo, porque a gente não consegue construir uma sociedade mais igualitária se os homens também não estão inseridos nesses processos de transformação. Então tem que, as lutas, ninguém vai lutar as nossas lutas por nós, porque somos nós que sentimos os desafios de estarmos como mulheres no mundo, mas é muito importante que os homens venham também como aliados dentro desse processo. Então, eu digo sempre, né, minha alegria é que eu não cheguei só, eu cheguei com muitas mulheres e como construção, né, de um grupo. Se a gente analisa a história do Brasil, até esse triênio, só 10 mulheres tinham presidido seccionais, e em regra, sozinhas. Imagina, eu fico pensando, né, na diretoria, num conselho, né, assim, machista, uma né? sensação, né, disso. Então, quando eu olho, eu falo, poxa, eu tô cercada de mulheres por todos os lados. Então, assim, acho que isso é muito bacana. Você tem uma vice-mulher. Secretária-geral, primeira vez na história do Brasil, que nós temos uma seccional com 3 mulheres na diretoria. E presidente e vice, que não deveria ser uma coisa para chamar atenção, mas chama por quê? Porque em todas as seccionais do Brasil, durante 90 anos, sempre foram homem, presidente e vice-homem, ou no máximo, uma mulher presidente e um vice-homem, em 10 casos, até triênio passado. Então, realmente, marca, né? A gente tem uma primeira seccional com 3 mulheres na diretoria. Eu tenho muito orgulho, assim, fico muito, muito feliz, muito honrada de estar nesse processo. E, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque, sem dúvida nenhuma, a sociedade na qual a gente vive, cresce, ela vai constituindo a nossa identidade, as nossas referências. Então, eu tenho um filho de 5 anos, que é o Bento, e um filho de 8 anos, que é o Theo. Theo ontem passou o dia todo, assim, reclamando. Tô enjoado. Né? Aí vai dormir tarde, aí hoje cedo tem que estar trabalhando, tem que estar ótimo, né? Tem que estar tudo fluindo. Então é muito puxado mesmo, assim, em termos de organizar tudo. Mas eu tenho uma questão hoje, assim, que eu fico pensando o quanto isso traz responsabilidade, sabe, Claudinha? No sentido da gente tentar garantir condições para que seja menos difícil para as outras mulheres. Porque no final das contas, às vezes uma mulher vira pra mim, às vezes fala assim, nossa, não sei como você consegue. Eu agora mudei a frase. Porque agora eu falo assim, pois eu não tenho conseguido, às vezes eu não consigo. Pra não parecer que é tudo perfeito, né? Que eu dou conta de tudo, que tá tudo... Por quê? Porque às vezes faz com que outras mulheres até se sintam
né? Pressionadas, né? Essa coisa assim, a gente tem essa síndrome hoje, assim, de as mulheres querendo ser... também. Na verdade, a gente idealiza que as mulheres podem ser uma mulher maravilha e dar conta de tudo, maravilhoso. Então, aquela mulher que não alcança aquele ideal, ela se sente uma impostora, né? Então, hoje eu falo assim, poxa, como é que eu posso até contribuir, assim, para poder não aumentar, né, esse mito, essa referência. Então, hoje eu digo, poxa, é muito difícil, né? Assim, nem sempre eu dou conta de tudo. Eu tenho uma grande rede de apoio, assim, sem a qual eu não conseguiria, desde família até funcionários, né? Pessoas que trabalham comigo. E mesmo assim, é muito difícil, né? Mas é possível, né? É possível, tem sido possível e, ao mesmo tempo, me remete sempre para essa responsabilidade de poder, então, estando nesse espaço, garantir condições para que outras mulheres estejam. Porque eu tenho certeza, Claudinha, que muitas mulheres no meio do caminho desistem por causa desses obstáculos, muitas, né? Porque para você se dedicar voluntariamente à OAB, nem se fala, porque é um trabalho totalmente voluntário. Então, você abdica da sua família, dos seus trabalhos remunerados, dos seus amigos, para contribuir voluntariamente para a instituição. Então, tem muita mulher que nas 3 jornadas dela, ela fala, no meu dia a dia, eu não tenho condições de encaixar isso. Então, olha a importância da paridade de gênero, da obrigatoriedade, porque é mais difícil para a mulher. Não tem como não ser na sociedade na qual a gente vive hoje. Se a gente... né, trabalhar para construir uma sociedade com equilíbrio maior nas divisões, né, com filhos, domésticas, enfim, a gente pode construir outra realidade. Mas hoje eu vejo isso, eu vivo isso, né? Assim, como isso é mais difícil. E ao mesmo tempo na própria advocacia. Eu presidi na Comissão Nacional da Mulher Advogada, eu tive vários depoimentos de advogadas que relatavam que abriram mão de promoções, né, que às vezes deixaram de advogar quando se tornaram mães. Aí você pensa assim, não, maternidade é uma escolha, claro, nem toda mulher vai escolher ser mãe e toda mulher tem um direito. Sim. Mas quando ela escolhe, muitas escolhem, algo que realiza elas, de repente se torna algo que também dificulta a realização profissional. Um pouquinho injusto isso. O que me incomoda é que muitas vezes a gente não faz essa pergunta para os homens, né? Como você dá conta para conciliar casamento, filhos, esposa, né, lar? Né? A gente sempre vê essa pergunta direcionada para a mulher, porque a carga da maternidade está com a mulher. E é engraçado porque não é só a carga fora, é dentro. Né? É isso que eu falo, assim, essa cultura na qual a gente vive, ela termina constituindo também as nossas identidades. Então, eu falo todos os dias, eu me desconstruo e me reconstruo. Né? Todos os dias, assim, eu tenho que me desconstruir e me reconstruir. Porque, de alguma maneira, eu fui criada dentro de referenciais que a responsabilidade maior era da mulher. Então, em algum nível, por mais que eu pense, não, aqui na minha família, a gente faz uma divisão, né? Meu marido não ajuda, meu marido compartilha. Mas aí, daqui a pouco, tá você lá se cobrando, né? Porque você, enfim... Compartilhou a atividade. Porque não era você que estava... Então, você tem isso, e é natural. Então, você tem que todos os dias ir se reinventando um pouco dentro desse processo, né? Enfim, então, não é fácil. E eu acho que é importante. Mas eu fico pensando, assim, como é importante que a gente tenha hoje tantas mulheres em tantos espaços compartilhando... Né? Como é estar nesses lugares, com todas essas dificuldades e com essa responsabilidade, né? Da gente tentar construir uma realidade diferente para gerações futuras. Porque a verdade é que tem muita mulher que não aguenta, que vai ter problemas de saúde mental, né? Que vai, enfim, não vão efetivamente, vão abrir mão de promoções, vão abrir mão de ocupar espaços, porque não vão dar conta. Né? Então, a gente precisa mudar essas estruturas. E uma coisa que eu acho que me anima muito é porque aí vem o final, assim, né? Eu acho que tem muitas razões pelas quais é importante a gente ter uma mulher presidente na OAB da Bahia, em outras seccionais, por várias razões, para que a gente possa ser agente de transformar por muitas coisas que eu falei, que a gente conversou aqui hoje. Mas representatividade por si só já faz a diferença. Tem uma pesquisa com meninas de 6 anos
que um número, 42% dessas meninas se achavam menos inteligentes que os meninos, com 6 anos. Nossa. Então, quem disse a essa menina que ela é menos inteligente? Ninguém disse. São referenciais da nossa cultura que terminam fazendo com que ela absorva o mundo assim. Então, ela vai crescendo achando isso, né? E aí você vê, que uma colega amiga estava contando, né, que a filha do colega dela dizia que queria ser advogada. E aí agora ela diz que ela não quer mais ser advogada, agora ela quer ser presidente da OAB.